oficialmente. Então, boa noite a todos. Bom ter vocês aqui conosco essa noite. E vamos conversar hoje, né, sobre educação ambiental em Mogi das Cruzes, mas como Mogi está em São Paulo e São Paulo está no Brasil, trataremos aí de um âmbito federal e de um âmbito estadual também, né, tentando compreender as políticas públicas, as possíveis diretrizes e até estratégias traçadas por documentos oficiais e por outras entidades, para que assim possamos ter uma educação ambiental, digamos, concreta dentro de diversas esferas da nossa sociedade, certo? Boa noite, Débora, tudo bem? Bom tê-la conosco. Sem mais delongas, quero logo retomar com vocês um pouco da necessidade de ou dominarmos ou termos um mínimo de familiaridade com alguns recursos cartográficos atrelados ao geoprocessamento, tá? Então, eu trouxe aqui mais uma vez alguns links para vocês, e nesses links eu quero até fazer uma conexão com a possibilidade de vocês terem ou não conseguido desenvolver alguma coisa no âmbito da cartografia, daquele Story Maps ou até do Google. Não sei se conseguiram ou não, mas vou retomar um pouquinho aqui com vocês as possibilidades de uso. Eu sei que algumas pessoas aqui até trabalham com a temática ambiental, necessitam talvez aí promover um pouco das suas práticas, e sei que temos professores aqui também, né? Então talvez essas ferramentas possam aí potencializar suas práticas laborais, tá? Vou mandar esses links aqui para vocês, tá bom? Deixa eu copiar aqui só, e aí eu já abro eles. Vou mandar aqui no chat, para caso queiram abrir nos seus aparelhos, tá? E vou abrir aqui junto com vocês. Então, vou começar aqui de baixo para cima, que é um link do Google Earth. Estão vendo? Uma outra alternativa de uso dessa ferramenta que é tão complexa e diversa. E essa aqui, estão vendo? A minha tela tá aparecendo para vocês? Start Exploring ali, ó. Estão vendo? É só clicar aqui que você vai viajar numa história proposta aqui, que é o quê? O reconhecimento de determinados territórios. Vocês estão compreendendo aqui essa área que está demarcada em amarelo? Ela é uma terra indígena. Vocês estão vendo o limite dela com uma área desmatada ao lado? E aqui, ao lado, você pode ver um vídeo. Clicar aqui, ele vai ter até 2 minutinhos aqui. Eu não vou deixar ele inteiro, tá? Então, aqui, ó, ferramenta de vídeo, texto, informações. Você pode mandar isso aí e você pode continuar o trajeto e a história. No caso aqui, nós temos uma história sobre o primeiro contato, nós temos alguns pontos. Um pouco parecido com aquela ideia do Story Maps que eu mostrei para vocês, mas por meio do Google Earth. Vejam que nós temos a possibilidade de disponibilizar o que é produzido no Google Earth, também como no Story Maps, na internet, né? Colocar tudo ali nas redes, para que outras pessoas possam acessar, para que você possa difundir o seu trabalho, aquela questão que está sendo produzida, aquele mapa. Tá? Continuando nesse viés de terras indígenas, observe aqui uma outra potencialidade, que, veja aqui, ó, terras indígenas no Brasil, estão vendo? E aí está abrindo aqui o mapa, está carregando aqui. Aparece para vocês. Temos aqui diversos pontos, estão vendo? Posso ver no esquema de mapa ou no de lista. Área, população e jurisdição, a área na qual estou localizado. Em lista, isso aqui fica extenso, né?
Podemos ver aqui um compilado logo em cima, estão vendo? Ou podemos observar o mapa. Podemos separar filtros por biomas, estão vendo? Municípios, povos. E aqui você viaja pelo Brasil, dá zoom, tira zoom, conseguindo aí explorar. Você quer informações sobre alguma, você clica nela, você tem informações, certo? Estão observando aqui algumas potencialidades para utilizarmos a cartografia, né? Para que assim tenhamos diversas alternativas na educação ambiental, especificamente, né, que é o tema da aula de hoje. Estão vendo aqui o tanto de informação que você tem aqui por meio de gráficos, mapas, tabelas, tá? Você pode buscar onde estão pressões e ameaças, né? Mineração e notícias sobre o assunto. Algumas possibilidades cartográficas atreladas à temática indígena, certo? Esse aqui já vai para a ideia do History Map, tá? Vejam aqui que foi da Prefeitura de Maricá, Secretaria de Cidade Sustentável, né? E aí é só você rolar o scroll para baixo. Essa é uma das propostas que eu fiz para vocês de produção no Story Map. Não sei se vocês estão lembrados na aula de terça. Então, ó, você vai girando o scroll para baixo. Aqui você tem tópicos e uma história que vai ser contada. Estão vendo? No caso aqui, sobre educação ambiental no ambiente. Onde nos localizamos, você tem a possibilidade de mapa, um zoom ali no refúgio da vida silvestre, estão vendo? Por meio do scrollzinho para baixo, você vai fazer um tour pelo ambiente, observando informações, ou você pode interagir, você pode se aproximar, você pode tirar o zoom e ir para outras áreas. Eu sei que alguns têm projetos, né? Quem sabe a produção de algo para difundir. Vejam aí que essa é uma produção atrelada à educação ambiental, realizada num município específico, né? Perceberão que muito do que discutiremos hoje está atrelado a ações pontuais que são realizadas por pessoas, entidades, voltadas ali para a temática de educação ambiental. A articulação, a continuidade e a coletividade dessas ações, perdão, são ainda, elas são carentes de atenção, de fomento, de organização. Essas ações são desarticuladas, infelizmente, não são contínuas. Estão vendo aí que depois tem uma série de fotografias, vou mostrando ali o projeto. Agora, próximo link. Estão conseguindo acompanhar, gente? Aparece para vocês ali tranquilamente à medida que eu mexo? Na hora que eu estou nos links, eu não vejo vocês. Esse aqui é um pouco mais pesado, tá bom? Vejam aqui, autos de infração ambiental. Então, esse aqui vai numa outra direção, que é focar em questões atreladas a infrações ambientais, especificamente no nosso estado de São Paulo, tá? Você pode buscar infrações atreladas à flora, à fauna, à pesca, a fogo e balões. E geoestatísticas gerais de análise de impacto ambiental, tá? Só está demorando um pouquinho a carregar aqui, acho que pela conexão com a internet, por estar no Maps.
Você pode selecionar municípios do estado de São Paulo, regiões administrativas, observar biomas daqui, tá? Aí, está começando a carregar. Estão vendo aqui outras possibilidades de compreender informações sobre o nosso estado, ou até aqui o nosso município, se preferirmos, né? Aqui nossa Mogi. Você pode buscar informações sobre fauna. Vejam que diversas são as possibilidades de produções cartográficas. Por isso que eu venho tentando incentivá-los a produzirem alguma coisa até o fim do nosso curso. Qualquer que seja a temática do seu interesse, que possa contribuir de alguma maneira ali na sua prática laboral. Vejam que esse aqui é no Story Map também. Uma outra interface. Depois usem os seus aparelhos para entrar nesse link, tá? Por eu estar conectado aqui na aula com vocês, ele está demorando um pouquinho a carregar, por eu estar espelhando também, tá? Então, tento incentivá-los a utilizarem dessas ferramentas, porque são gratuitas, estão aí, podem potencializar e muito suas práticas, a compreensão do entorno, inclusive a prática pedagógica, né? Autos de infração do Estado, né? Vejam aí. Acabando de carregar aqui, mas com uma certa lentidão. Para não atrasar muito, vou ir para o próximo, tá? Reitero a vocês o Mogi Dataset, tá? Temos aqui o conjunto de dados que é ofertado pela prefeitura. Você tem em versões de imagem, você tem versões PDF, você tem em diversos formatos, tá? O KMZ e o KML são do Google Maps, estão lembrados? Aqui o PDF você tem diversos assuntos, como o foco é a temática da educação ambiental, né? Você pode buscar questões atreladas à educação. Vejam aqui, dados de georreferenciamento de rede de educação. É só clicar no KML, por exemplo, e você vai fazer o download disso aí. Estão lembrados como é que faz? Então, opa, teve um probleminha no download ali. E aí você vai conseguir realizar o download. Vocês estão vendo a minha apresentação? Agora saiu. Tá, peraí que Agora tá voltando. a internet oscilou, acho que foi por isso. Então, só retomando aqui que eu estava falando das questões KML aqui, do KMZ, você tem aqui diversos formatos, né? Você escolhe o que você prefere. Eu tinha dito que peguei educação, e aí você tem esses formatos aqui, ó, tá vendo? CSV, ODS, tá? E aí você pode ir atrás aqui, ó, por exemplo, eu baixei aqui para que vocês possam observar as áreas de educação. Vejam aqui, ó, tá vendo? A Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes. Então você abre o Google Earth, você vem aqui em arquivo,
ali em cima. Não sei se vocês estão lembrados. Ou se preferir o atalho Ctrl+O, arquivo, ó, Secretaria Municipal de Educação. Abrir. Pronto, ó, já vai me jogar no Zoom aqui nesse arquivo que foi produzido pela prefeitura. Então, ele é fidedigno. Informações sobre, ó, se eu abrir aqui, sobre a Secretaria Municipal de Mogi. Beleza? Então, você pode produzir o que você quiser. No caso, eu vou descartar, eu não vou deixar salvo, tá? Vejam as diversas potencialidades da cartografia, hein? Por isso que reitero a vocês, né, o pedido de tentarem fazer alguma produção cartográfica até o finalzinho do nosso curso, tá? Garanto que não vão se arrepender aí. Se precisarem de auxílio, se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar, tá? Ué, eu tinha colocado no chat aí, eu não sei se... Normalmente esses links, eles são disponibilizados ou colocados dentro de materiais didáticos, assim como fonte de... Acho que Cara, nunca vi. No máximo, Map Biomas, um ou outro pouquíssimos que eu usei com vocês. seria Um ou dois. interessante, né, meu? Estavam querendo botar tablet em tudo que é colégio, né? Público. Não sei se você lembra essa febre que uns estavam tentando aí dos governos e desgovernos. Mas, por exemplo, a difusão dessas práticas vejo de maneira muito incipiente em algumas instituições, normalmente particulares, né? É isso que eu ia falar, como eu estou mais vinculado hoje com... Aí parece que se fica mais engessado do que nunca, né? Mas... Sim, cara. Você vai ver até as escolas antigas, quando tinha laboratório de informática, né? Eram as particulares, quais que tinham acesso a. Então você vai criando um gap maior ainda, né? Agora a gente está numa guerra digital, né? Porque quer tirar o celular, aí a Sim, tecnologia está aí. Eu... lutar contra, não sei até onde resolve. Nos colégios estava tendo uma discussão muito interessante e bem complexa sobre tira totalmente ou não tira, mas tipo, já permitiram, né? Como é que tira depois que permitiram? Isso vai dar pano para manga ainda, mas o fato é que o mundo está digital e eles têm que estar familiarizados com isso, de alguma maneira, né? Seja Sim. acessando o computador do colégio ou o Chromebook, sei lá. Eles têm que dominar isso, né? Eles, nós, todos, né? São ferramentas fundamentais. Se você domina a produção de conhecimento, você detém poder, basicamente, né? Era Darcy Ribeiro que falava, né, que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Se eu não me engano, é uma frase dele. Posso estar enganado. Então, não ensinar, não permitir que acesse conhecimento tem muito a ver com uma intencionalidade, né? Por isso a necessidade desses espaços aqui, de discussões, de trocas, né, de ensino e aprendizagem feita por todos nós aqui, que é promovida de maneira gratuita para quem quiser consumir, né? Seja aqui presencialmente, seja posteriormente. E hoje discutiremos muito essa temática, né, que tem tudo a ver com a educação ambiental, né, como ela é praticada, quem propõe, tá? E peço a vocês aí que participem, por favor, que conversem comigo ao longo desse período de aula, porque tenho certeza aí que todos têm muito a opinar e têm experiências de vida que estão, de alguma maneira, conectadas à educação ambiental. Quero começar essa discussão falando da educação ambiental e do modelo de desenvolvimento que estava estabelecido no pós-revoluções industriais, que tratei com vocês lá na primeira aula que tivemos, já faz um tempo. Vocês sabem que tivemos um aumento massivo, né, quantitativo, surreal, da emissão de poluentes, do processo destrutivo e predatório da natureza.
que vai fomentar, lá na década de 70, tardiamente, não é? O fortalecimento do movimento em defesa do meio ambiente no mundo todo, que vai culminar lá em 72. Estão lembrados? Na Conferência de Estocolmo, que eu comentei lá nas aulas de conferências mundiais, de discussão sobre como, no âmbito geopolítico, aquilo vinha acontecendo. Estão lembrados disso? E, basicamente, a partir da década de 70, que a discussão ambiental acontece no âmbito internacional, então a educação ambiental vai vir a reboque também. Certo? Toda essa temática da educação ambiental, ela vai começar a ser ressignificada, porque ela vai estar muito preocupada com a conservação, mas essa pegada conservacionista, ela vai ser o começo, mas ela não é o fim, tanto que hoje a discussão sobre educação ambiental, ela se ancora em diversas facetas, né? Ela tem diversas temáticas que a norteiam, tá? Mas todas vão contribuir para que tenhamos algum tipo de compreensão da vida e da complexidade dela. Ela não existe só no âmbito social, ela está conectada ao âmbito natural, certo? Numa ideia solidária, preocupada com o futuro dos nossos semelhantes, né? Lembra da ideia de que vai ser desenvolvida anos depois de desenvolvimento sustentável? Consumir sem comprometer as gerações futuras, né? Então, à medida que a educação ambiental é discutida no âmbito internacional, ela começa também a ser implementada de maneira oficial nos diversos países, inclusive aqui no Brasil, de maneira mais intensa, né? Essa educação ambiental nas legislações educacionais, na LDB, no Plano Nacional de Educação, na própria BNCC, que será tratada daqui a pouco, certo? Então, essa educação ambiental, ela, ao longo do tempo, ela vai começar a se concretizar no ensino formal, pelo menos nos documentos oficiais. Vocês vão perceber e devem evidenciar isso, que a implementação dela ela é muito mais árdua do que a teoria, né? Do que o que está escrito ali na lei, que tem que ser feito. Então, você tem que institucionalizar e enraizar essa temática na educação brasileira. Certo? Então, vamos pensar essa educação ambiental, todos nós aqui, e tentar entender o processo de implementação dela no Brasil e o que vinha sendo discutido no mundo, para termos noção aí do que acontece na nossa Mogi, que é o nosso foco de análise, né? Então, pessoal, para aprender a ser solidário, a respeitar o outro, você tem que ter também uma consciência ambiental e valorizar tudo isso, certo? Então, temos que compreender que temos de conhecer o nosso meio. Inclusive, Lima vai até pontuar, né, que a questão ambiental ela vai começar a ganhar muita atenção a partir de 70. Lembra Estocolmo? No nível internacional, você tem uma pressão no nível nacional. A consciência ecológica, né? A ideia de consciência coletiva. As produções acadêmicas ganham força. Lembra da Rachel Carson, que falei nas aulas anteriores com vocês? Então, a educação ambiental vai começar a ser um movimento ecológico, avesso, né, a práticas predatórias da natureza. A contracultura vai ter um peso forte nisso também, né? Os modos de vida, uma inversão de uma ordem social das preocupações, um questionamento do paradigma industrial e a potencialidade científica para poder solucionar uma série de problemas. Certo? O ambientalismo, então, ele vai questionar muito dos valores da então sociedade, fomentando a proteção da natureza, um não consumo e um consumo consciente, o pacifismo,
vocês vão perceber que em tempos de guerra, dane-se o meio ambiente. Para pensar quanto será que um solo fica contaminado depois de um bombardeio. Pensa aí entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Palestina, guerra civil no Sudão, guerra civil na Síria, que está tendo, guerra no Iêmen. As borboletas, as árvores são periféricas, né, num conflito. Não é, Aracil? Consumo consciente é urgente. Ele só vai existir mediante a educação, mediante a consciência, mediante a noção do impacto que é realizado no meio. E essa noção só vai vir a existir à medida que as pessoas forem educadas, forem sensibilizadas. É fundamental que o sentimento seja florescido ali, né? A tal da empatia, que é muito famosa, mas pouco usada hoje, né? O termo ecologia ganha força, não sei se estão lembrados disso, né? Então, a educação ambiental vai ser um objeto de discussão de políticas também, não só no âmbito internacional, como eu já disse, Conferência de Estocolmo, logo depois, na Geórgia, em 77, tem outra conferência, e aí focando na educação ambiental, na Grécia, em 97, anos depois. Então, esses eventos internacionais vão ser marcos históricos no desenvolvimento da educação ambiental. Vão gerar documentos, vão demandar ação de estados, vão incentivar que países assinem tratados que sejam minimamente relevantes, né, em prol da educação ambiental. Certo? Estocolmo é muito simbólico por ser a primeira. Por isso ela aparece reiteradamente. E ela vai ter, talvez vocês lembrem, a declaração sobre o ambiente humano, preocupado em ações educativas. Vejam só, lá no começo a temática ambiental já aparece. E aí, poucos anos depois, em Belgrado, temos ali, de novo, a educação ambiental sendo foco. Não sei se estão lembrados, comentei com vocês da Cúpula do Futuro, lá naquelas aulas de conferências internacionais. E aí, percebem a emergência da educação ambiental. Não pode ser um tema que tangencia, tem que ser um tema central. Por isso, então, logo em 77, a primeira conferência intergovernamental dedicada especialmente à educação ambiental. Certo? Você vai juntar o pessoal para falar só daquilo. Olha a importância de se educar. Não é só sobre educação, vejam só. Sobre a educação ambiental. Olha a emergência do tema. Lá em 77. Inclusive, temos de definir a educação ambiental. E nessa conferência ela vai ser definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. Vejam aí que a reunião de especialistas para discutir o tema de diversos locais, ela vai começar a acontecer no âmbito internacional e vai ser exportada para diversos países. Inclusive, o movimento ecológico brasileiro começa a ganhar força. À medida que aquilo é reconhecido no âmbito internacional, o que acontece no nacional ganha força. Certo? Fruto ainda da contracultura, né? Isso é representado também na música. A própria redemocratização do país, nesse período, né? Isso tudo vai ser muito importante. Então, essa ideia de sustentabilidade começa a ser introduzida de maneira muito intensa na discussão ambientalista. Lembra do relatório do nosso Futuro em Comum, que falei ainda agora? A sustentabilidade ela vai ser chave. Lembra? Não vai mais tangenciar nada. A temática ambiental começa a ser emergencial. Só que você vai perceber que algumas incoerências acontecem. Conferência do Clima,
Lembra que ia acontecer agora em novembro? Estão recordados? Não? COP29? Maravilha. Em qual país que ela ia acontecer? Era no Azerbaijão, né? Eu gosto muito desse site que chama Atlas Harvard. Não sei se vocês já viram. Ele vai mostrar os países que mais exportam, mais importam, que fazem um tanto de coisa. Mostrar para vocês aqui. Você escolhe o país, né, e digita a informação. Estão vendo a minha tela? Vejam aqui a dependência do Azerbaijão. Petróleo, petróleo, petróleo. Esse site só contempla setor primário e secundário, tá bom? Mas aqui dá para ter uma noção. Como que um país que depende brutalmente de petróleo vai ser o país que vai sediar a discussão sobre meio ambiente? Temos que entender isso aí, né? Atlas Harvard, que chama aquele ali, é bem interessante para aqueles que dão aula de geografia. Voltei para os slides. Está aparecendo para vocês? Maravilha. Dá para entender, então, um pouco dessa incoerência na discussão da temática ambiental, tá? A Conferência Internacional sobre Educação e Formação Ambiental, que vai acontecer logo anos depois, né, em 87, vai colocar a educação ambiental nas políticas educacionais dos países, vai pressionar os países signatários a terem algum tipo de legislação oficial sobre educação ambiental, tentando fomentar e promover o desenvolvimento sustentável da sociedade. Vejam aí que discussões internacionais vão pressionar governos nacionais a legitimarem, a legislarem sobre a educação ambiental de maneira oficial. Aqueles que já não têm vão ter de ter. Certo? Então, a educação ambiental ela vai ter um papel preponderante, né? Para conduzir novas iniciativas, desenvolver novos pensamentos, práticas, vai promover uma quebra de paradigmas, tentando formar um cidadão consciente, participativo de decisões coletivas, certo? Só que essa educação ambiental, ela não vai ser para reduzir o papel de meio ambiente única e exclusivamente à natureza, tipo, social. A sociedade depende brutalmente daquilo, certo? A natureza não é só para ser consumida, predada. Tudo bem essa ideia? Não é só recurso natural, tá? E, basicamente, toda essa exclusividade da natureza perante a ideia de recurso natural vai fazer com que alguns legitimem a ideia de predação, tá? Mas as próprias leis que serão estabelecidas na Política Nacional de Educação Ambiental ou até no Código Florestal Brasileiro vão considerar uma interdependência entre o meio natural, socioeconômico e cultural. Vão focar brutalmente na ideia de sustentabilidade, por mais que eventualmente ela não seja tão praticada, né? Mas pelo menos em algumas legislações ela está lá. Vejam ali no artigo 4, inciso 2 da Política Nacional de Educação Ambiental. Sim, nós temos uma Política Nacional de Educação Ambiental. Muito do que discutimos nas aulas anteriores, né, sobre educação ambiental, isso, aquilo, possibilidades ou não, tudo isso já foi legitimado por leis, né, certo? E a inserção dessa educação ambiental no ambiente escolar, ela vai ser muito importante. Durante a década de 70 e 80, ela vai ser incipiente, mas vai começar.
por meio de disciplinas específicas, começando a aparecer no currículo escolar, ciências naturais, biologia, geografia, certo? Mas normalmente limitada a essas áreas, não implementada de maneira holística ainda, tá? Então, essas instituições, elas vão começar a se estruturar para institucionalizar a temática da educação ambiental a partir da década de 80, digamos de maneira mais intensa. Os estados e os municípios vão começar a legislar sobre. Então, a educação ambiental ela não vai ser incorporada de maneira oficial e hierárquica ali por todos esses sistemas de ensino como uma política pública. Ela vai ocorrer no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vejo que é fundamental que, digamos, os ministérios de educação, né, essas secretarias, ministério e segmentos ali que são voltados para a educação, legislem sobre a educação ambiental e coloquem em documentos pedagógicos a importância de se discutir o tema. Ali na espinha dorsal, e não na beira do documento. Tá? Vejam, então, que o próprio Conselho Federal de Educação vai aprovar por unanimidade, ali em 87, a necessidade da inclusão da educação ambiental entre os conteúdos das propostas curriculares das escolas. Então, tem que ter educação ambiental, e agora está no documento. Tá? Logo em seguida, a Constituição de 88, ela vai incluir a educação ambiental, dando um destaque muito grande à área, perto do que era antes, é muito grande o destaque, tá? E no capítulo 6, estão lembrados do artigo 225, já até trouxe para vocês, né? Parágrafo 1, inciso 6, vai ser determinado ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Belo inciso, não é? Não sei a opinião de vocês sobre, mas você tem ali, na lei, escrito, ó, tem que se ensinar esse negócio. Esse negócio é importante. A Constituição está falando que é importante, não é o professor, não é uma ideia, não é um devaneio que tivemos na aula, né? Então vão ser fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, para o médio, para o ensino de EJA, de jovens e adultos, para assegurar uma formação básica e comum, que vai permitir a esse sujeito que está sendo formado um respeito aos valores culturais e artísticos, sejam nacionais ou regionais. Um respeito ao meio ambiente. Talvez tenhamos falhado ainda nesse processo, né? Mas pelo menos está escrito ali na lei. Então você tem algo para legitimar o seu trabalho, a sua prática. Certo? A Constituição debaixo do braço, né? Vejam como acontecimentos internacionais vão sempre dar um impulso em questões nacionais. Estão lembrados da Rio 92, que já comentamos arduamente aqui, né? Nesse contexto da Rio 92, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis vai ser basicamente redigido, né? E vai delinear um marco político para projetos pedagógicos de educação ambiental de maneira muito formal agora. Uma rede brasileira de educação ambiental vai ser o rebote disso aqui. Redes estaduais vão começar a se formar e se articular de maneira mais intensa com entidades não governamentais, com escolas, com universidades, com pessoas físicas, fortalecendo diferentes ações, de maneira incipiente, sim, ainda, mas já é um começo de uma articulação em diversas escalas, com vários agentes. Então, essa demarcação legal, ela vai reforçar, ela vai discriminar aspectos que são relativos à educação ambiental, pessoal.
diversas disposições, vai começar a delegar tarefas, responsabilidades, vai mostrar a importância de um trato contínuo e sistêmico desse tema. Certo? Teremos rebote em legislações. Estão lembrada da Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Tem aí um punhado de educador, não tem? Tipo, Fabrício, Laura, não sei se é da educação também, a Débora, se eu não me engano, acaba trabalhando direto e diretamente com educação também. A Tiane, se eu não me engano, é da educação, não lembro os outros. Então, muito do que vemos nesses documentos, né, corrobora as nossas práticas. A questão é implementar aquilo que está escrito. Né? Vejam ali, coloquei até em negrito, né? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais de cada sociedade e cultura da economia dos educandos. Então, sim, educação vai ter a ver com classe social, com regionalização. Então, você vai ter que ter uma, digamos, uma educação particular para cada grupo, para cada sujeito, para cada localidade. Certo? Então, a institucionalização da educação ambiental, ela vai ter tudo a ver com a Política Nacional de Educação Ambiental, tá? Que vai ser corroborada em documentos oficiais como a própria LDB, que vai pedir um mínimo de currículo base de uma ideia em comum para esses sujeitos que estão em formação. Ter um mínimo de noção do meio ambiente, né? Então, a prática da educação ambiental ela vai ter a ver com órgãos governamentais, não governamentais também, com toda a sociedade civil. Então, lembrados que a educação ambiental ela não está limitada ao âmbito do colégio, aos limites da sala de aula, ela vai muito além do que é praticado na sala de aula. Tenho certeza que conhecem organizações não governamentais que se preocupam com o meio ambiente. Não era assim, às vezes dá uma certa desilusão com o pessoal velho aí, até com o pessoal novo, mas não podemos desanimar em tentar mostrar, digamos, essa educação ambiental mais preocupada com toda a sociedade, né? E, inclusive, com o próprio sujeito, né? Fabrício, por favor. Acho que, na verdade, não só ter educação ambiental, mas como ela é apresentada, como ela é trabalhada, os métodos, né, também. Eu vejo, às vezes, assim, aquela educação, principalmente para os pequenos, a gente acaba vendo muita situação. Vamos pegar a questão indígena, por exemplo, aí pinta a criancinha, fica aquela coisa muito superficial. Lógico que é uma criança ali, informação, ele não vai ter o senso crítico, né? Mas quando a gente coloca uma educação mais crítica, né? Mais paulo freireana aí, daí para mais, eu acho que fica melhor para desse entendimento, como você falou, além da sala de aula, porque eu percebo assim na molecada que eu tento fazer algum trampo, mostrar algumas coisas, tento impactá-los, que por mais que eles olhem tudo aquilo e vê tudo que vem acontecendo, principalmente nossa atualidade com questão de queimada, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, parece que ainda eu espero sempre um pouco mais, que eles fiquem mais impactados, mas eu sinto não tão, parece que eu não consigo pegá-los, fisgá-los, né? Porque de repente lá no começo, né, lá na educação infantil, as coisas não foram. E a gente mora a gente vive num sistema que é propício a isso, né? A gente não ligar para a questão ambiental, a gente não querer, porque aí a gente vai despertar o senso crítico, aí a gente vai despertar uma outra coisa na molecada, né? Então, meio que é uma luta muito difícil nossa, assim, né? E nós todos aqui que estamos aqui no curso. Cara, enfrentar o problema de dar o tal do significado para a aprendizagem, né? Nossa, isso é um dilema eterno para mim.
já dei aula em alguns estados diferentes, como é que você significa, como é que você dá um propósito para aquilo que você está ensinando, né? E muito das práticas pedagógicas que, inclusive, eu pratiquei ao longo da minha carreira, e que eu vi em vários locais, elas são muito pontuais, cara. Do lixinho no colégio, de levar o negócio reciclável, da feira de ciências sobre água, são pontuais, são desconectadas algumas vezes de realidades mais complexas, são relativamente mal trabalhadas, ao meu ver, em algum momento, mal orientadas por leis, por professores, pela própria formação continuada, que não é incentivada. Vou falar daqui a pouco de formação continuada, né, sobre capacitação dos professores. Pô. Eu trabalho em colégio particular, se eu quiser fazer um curso, é final de semana. Eu não posso deixar de ir em qualquer dia do meu trabalho se não tenho dedução salarial. Simples. Eu não vou ter dedução salarial. Eu vou no meu trabalho. Se o curso é durante a semana, paciência. Não faço o curso. Vocês vão ver que educação ambiental, uma prática, foi pontual, vejam só, né? De um colégio que eu trabalhei quando eu estava lá em Alfenas. Eles, na época, usavam copos plásticos para beber água. E aí pediram caneca, foi difícil de implementar no começo, né? Isso lá em 2014. E aí o que a coordenadora pedagógica orientou? Juntar todos os copos plásticos de uma semana, que eles jogavam no lixo, e aí, em um determinado dia, jogou todos esses copos plásticos na sala de aula de um deles e fazia as turmas entrarem até aquela sala de aula. Era um mundaréu de copo plástico. Né? E aí, para tentar mostrar para eles ali a quantidade que se era desperdiçada, né? Aquilo ali tudo em uma semana, né? Que dirá em um mês, em um ano de colégio, em tudo que é colégio de Alfenas. De novo, ali é uma prática pontual. No caso, ele foi eficiente para o pessoal do colégio, para os alunos em si. Mas, vejam só, né? Desarticulado. Foi lá em Alfenas, numa escola específica. Né? Eu vejo até hoje diversos colégios aqui de Mogi que copo plástico ainda impera, né? Pegando aí um exemplo superficial, não sei se concordam aí com esse devaneio, com essa reflexão. Na escola falamos, o Celso comentou aqui, né? Dureza é lutar tanto negacionismo, de fato, Celso. Negacionismo ambiental, de aquecimento global, né, cara? Na escola falamos que os pais negam, discordam, mesmo quando não. É um grande desafio, Celso, um grande desafio, meu cara. E tem que usar mais ciência aí a favor. Um exercício de convencimento, às vezes o embate não funciona, não tem uma receita de bolo para isso. É uma situação complexa, cara. Não desanima, não, certo? Me fez lembrar aquela época da sacolinha, lembra? Que a gente conseguiu tirar e depois voltou, né? No mercado. Eu não lembro que ano especificamente aí. O discurso da sacola é maravilhoso, né? Porque o que ele fez foi os mercados economizarem sacola. Não ficou com o produto mais barato para nós, né? Que era parte do argumento. Se eles não vão gastar com tanta sacola, né? O macarrão vai ficar mais barato, sei lá, eles vão diminuir a taxa de lucro, né? Agora, você leva a sacola de casa, se não, você leva tudo na mão, ou caça uma caixa lá, né? E basicamente repassou o trabalho para o cidadão. Como se a culpa fosse toda, que nem o negócio do canudo da tartaruga, né? Sim, tem que se preocupar com o canudo e tal, mas canudo, se eu não me engano, é menos que 0,01% do tanto de plástico que está no oceano. Canudo está longe de ser o pior problema, né? Tudo que é embalagem do mercado vem no plástico, né? Caixinha de sucrilhos, vem o plástico dentro. A fruta a gente bota no plástico. É algo surreal. É até uma forma de dar uma desviada, não sei lá, assim, até foca numa coisa que causa impacto, e outras coisas que se tornam naturais a gente nem vê, né? É muito louco isso, né? Sim, rapaz. Quando eu me posicionei, entre aspas, não contra os canudos, né? Mas, gente, tem problema. Professor, você é contra o canudo, essa tartaruga vão morrer. Eu falei, mas calma, não é isso. Não é que eu sou. Exterminador de tartaruga aí, né? Estou a favor de matar tartaruga, poxa, mas elas estão morrendo por muito mais coisa do que o canudo em si, no narizinho, sim, isso é terrível. Aí quem cai nessa história de educação crítica, assim, de você mostrar, que nem você falou agora, pô, me veio uma coisa na mente aqui, é essa função nossa, né, de tentar
estabelecer conexões, né? E você vai ver que isso vai estar no currículo escolar, cara. Não é devaneio da sua cabeça, da minha, não é uma preocupação infundada. Isso vai estar em diversos currículos. Vai estar no PCN, vai estar depois na BNCC, vai estar na Política Nacional de Educação Ambiental. Nós temos uma política para isso. É muito importante comentarmos isso e reiterarmos isso. Porque uma cidade como Mogi, com tanto parque, não sei como vocês conhecem aqui as práticas ambientais, mas elas normalmente elas são unilaterais, né? São de algum professor em algum colégio para levar para algum parque, para ir para algum lugar. Você tem uma escola de educação ambiental no município, mas eu nunca consegui agendar também para ir, é meio longe, eu não consegui transporte na época. Para ir para os parques aqui, né? Talvez tivesse um transporte municipal ali, a prefeitura leva, qualquer colégio do Fabrício quer ir para o Leão Pfeffer, quer ir para o Ilha de Marabá, sei lá, o Chiquinho Veríssimo. Opa, você vai ter que 2 ônibus da prefeitura aqui. Então, se o professor quiser, tem infraestrutura que o permita chegar, né? Porque uma coisa é você querer, tá, e como é que faz? Vamos parar saindo do Tietê. Como? Cobra dos alunos? Não sei. Tem um regulamento aí, eu não sei se que normalmente ou nunca teve um devaneio meu aqui também, não sei que você começou a comentar aí alguma coisa que ampara financeiramente, não sei se para tu ter algum tipo de, não sei se ou vontade política de fazer, eu já vi alguma coisa nesse sentido de Quando eu repente. trabalhei em Minas Gerais, tinha, mas você tinha que entrar com. Era praticamente impossível, te incentivava a não fazer. Eu trabalhei no estado de Minas, 2014 e 15. E aí você tinha que entrar com um pedido 60 dias úteis antes para poder registrar ali, sei lá, você quer ir no Parque Chiquinho Veríssimo, pegar esse exemplo aqui, né? Aí você teria que entrar com pedido para ver se no dia ia ter ônibus e tal. Aí, às vezes, você pedia 2 ônibus para 2 turmas, aí liberava um. Como é que você faz? Você deixa o sexto B, vai só com o sexto A, sabe? Aí cancela. Então, era ligeiramente árduo. Aqui em Mogi eu tenho conhecimento do âmbito particular. Do âmbito público, pelo que eu pesquisei, você tem algumas práticas pontuais para projetos específicos estaduais e municipais, mas não para o que você quiser, por exemplo. O seu projeto de reciclagem, vamos para a estação de catadores ali, de triagem. Aí tem que ver se tem um projeto aqui que você se enquadra para demandar recurso. Tá? E depende de conexão com a prefeitura também. Tem escola aqui que tem conexão com ônibus, né? Que às vezes o diretor consegue articular um ônibus ali ou não. Tem o ônibus do transporte da molecada. A Araci falou aqui, pegando firme com as crianças em matéria de consumo de água. Isso aí, Araci, fundamental. A Política Nacional de Meio Ambiente te ampara nisso. De educação ambiental, perdão. Vejam aqui que ela vai obrigar e dar responsabilidade a todos os setores da sociedade do ensino, seja na educação formal ou na informal, gente. Então, não interessa. Todo mundo é responsável sobre o meio ambiente. A educação ambiental ela vai ser um componente essencial e vai ser permanente na educação nacional, tendo que estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Vejam só que bela frase, né? Bela sentença. Então, vai ser uma diretriz norteadora que tem que estar presente. Tá? A proteção da mata, não do povo, né? Muitas vezes acontece. Exemplo aí, Yellowstone, né? Antônio Carlos Diegues fala do mito moderno da natureza intocada, né? Quando matam todas as pessoas daquela área e protegem a mata. Olha, vamos proteger esse ambiente, né? Até na ideia de mãe terra, né? Um conceito não de mãe, de Pachamama, é um pouco diferente. Você se vende, né? Vende a mãe, digamos, né? Olha que curioso, porque o meio natural muitas vezes é visto como recurso, né? Para ser predado, como disse anteriormente. Então, tudo isso vai ser discutido na educação ambiental. E essa educação ambiental ela tem que ser efetiva e tem de ter um sentido. Tá?
Portanto, é, a própria legislação brasileira vai definir a educação ambiental como um instrumento que vai promover a compreensão integrada do meio ambiente e de múltiplas relações, estimulando uma consciência crítica. Veja aí o que foi comentado anteriormente, incentivando a participação individual de cada um, sim, só que também coletiva. Essa participação ela não pode ser singular, de maneira alguma. Ela tem que ser coletiva. Ela não pode ser num momento só, ela tem que ser permanente, responsável, preocupada com a preservação, com o equilíbrio. Olha a ideia de sustentabilidade aparecendo. Isso é muito importante. Então, para essa educação ser efetiva, vai ser necessário desenvolver uma visão mais integrada do mundo, né, sistêmica, uma visão que nos leve a compreender as diversas esferas, a hidrosfera, a biosfera, a litosfera, a atmosfera, tudo, todas as suas interrelações. Eu acho muito curioso a ideia do conceito de jogar o lixo fora, né? Não existe fora. O planeta é um só existe dentro. Você só joga longe do olho, longe do nariz, onde você não sente cheiro, onde você não vê, onde não incomoda no cotidiano. Mas não existe fora. Vejam que na própria terminologia, né? Fora é se livrar de, né? Tudo bem? Vejam que temos alguns marcos legais, né? Plano Nacional de Educação, Lei de Diretrizes Básicas, Carta Constitucional de 88, a própria BNCC de 2017, Diretrizes Curriculares Nacionais, os PCNs, né, que tinham os temas transversais, não sei se lembram dele, a Política Nacional de Alfabetização, a Política Nacional de Educação Ambiental. Não coloquei todos aqui, mas olhem quantos documentos oficiais nós temos que vão contribuir de alguma maneira para uma discussão da educação ambiental, para que essa discussão possa ser proposta de maneira mais sólida em documentos oficiais e assim externada para outras esferas também. Então, não é devaneio de nenhum de nós essa preocupação com o meio ambiente. Isso está legitimado nas nossas leis, certo? A proposta de discussão desse tema ambiental, ela está legitimada. Ela é importante, ela é fundamental. Por isso, temos de dar uma olhada com um pouco de carinho para a Base Nacional Curricular Comum Curricular, perdão, que é muito importante. Quem aí tem algum contato com a educação já deve tê-la visto, que é basicamente um documento normativo que vai tentar definir um conjunto progressivo de aprendizagens essenciais. O que cada aluno deve aprender em cada período escolar, ao longo de toda a educação básica, certo? Orientada por princípios éticos, políticos, estéticos. Então, vai ser, digamos, um documento norteador da educação brasileira, basilar, digamos, o mínimo que tem que ser aprendido em cada série sobre cada assunto. Vocês vão ver que a educação ambiental aparece em documentos oficiais ao longo do tempo. E essa proposta da BNCC, ela vai ter como objetivo efetivar uma construção que vai ser de um conhecimento capaz de contextualizar esse conteúdo escolar, dando algum propósito para ele. Só que propor essa ideia é um pouco mais simples do que aplicar, principalmente quando você está num país de dimensões continentais, multiétnico, tão diverso. A ideia de aprendizagem significativa, ela vem forte, né, da BNCC. Mas, como eu disse, a implementação de uma aprendizagem significativa não é tão simples, principalmente na atual conjuntura que nós temos em grande parte das escolas públicas brasileiras. Como minha discussão não é holística sobre a educação brasileira, né, vamos focar na educação ambiental.
tá? Como eu disse para vocês, o Brasil é absurdamente diverso e heterogêneo. E temos de levar isso em consideração para se ensinar meio ambiente. A relação dos sujeitos com o meio ambiente muda. A relação do caiçara com o meio ambiente é uma, do ribeirinho é outra, de um cidadão que cresceu em São Paulo é outra, na selva de pedra, né? Não significa que um deve se preocupar mais ou menos, né? Mas que abordagens pedagógicas vão ter impactos distintos, certo? Essa educação ambiental, ela vai tentar proporcionar ao aluno uma visão ampla, lembrem disso, certo? Buscando estratégias diversas para tentar tornar esse aprendizado relevante para o aluno. Essas aprendizagens essenciais, elas vão ser constituídas ao longo de todos os anos, tentando fazer com que esse conhecimento que o aluno vai adquirir possa embasar ele no futuro para decisões racionais, críticas, humanas, tentando, de alguma maneira, modificar a forma desigual como essa sociedade toda está organizada, né? Então, sim, a educação tem um peso. Araci, se não me engano, comentou anteriormente, né, que de fato as crianças têm um potencial absurdo, sim, nossos jovens, é o futuro do país e tal. Então a BNCC ela vai vir para alinhar essas políticas educacionais federais, estaduais e municipais, certo? Contribuindo, incentivando de alguma maneira para que tenhamos uma formação de professores. Ela vai formular conteúdo que deve ser ensinado, né, pelo menos temáticas norteadoras. Vai comentar um pouco sobre infraestrutura, certo? Então, ela vai ser um documento básico atualmente, essa BNCC, tá? E ela vai ter um respaldo nacional. Essa base, ela vai corresponder a, digamos, a espinha dorsal da educação brasileira, e a educação ambiental aparece lá. Só que não aparece de maneira muito, muito, muito incisiva, não, como eu esperava, pelo menos, certo? Ela está organizada em competências, em habilidades, não sei se todo mundo está familiarizado com ela. Todo mundo conhece? Só curiosidade aqui. Alguém aí nunca viu a BNCC? Não conhece? Imagino que vários aí tenham familiaridade, pelo menos saibam que existe. Um documento exaustivo, grande, né? São documentos, né? Isso, para si, com certeza. Concordo. Então, vejam que a BNCC vai abordar a educação infantil, fundamental e médio, tá? E ela vai ser o norteador das escolas públicas e das escolas privadas, certo? Tendo ali, principalmente no ensino médio, né, linguagens e tecnologias, matemática, ciência da natureza, ciências humanas. Certo? Estão familiarizados com essa estrutura? A BNCC, pessoal, ela vai reestruturar a educação brasileira para o século XXI, por isso que ela é tão importante. E considerando que a educação ambiental ela não vai ser um componente específico da BNCC, ela vai estar ali de alguma maneira. Como que ela está nessa base? Aonde a educação ambiental está nessa base? Como ela é representada nessa base? Então, ela não vai estar como área de conhecimento, certo? Como ela está expressa ali? Os professores ali, como devem trabalhar, em que matéria vão trabalhar, em que época do ano, para que séries,
ou essa educação ambiental deve estar presente, ela deve estar presente em todo o período escolar, em qualquer assunto que seja, certo? Esse documento, como eu disse para vocês, ele vai nortear todos os projetos pedagógicos das escolas brasileiras, tendo uma responsabilidade muito grande, tá? Por nortear tudo, é importante que vejamos como a educação ambiental vai se fazer presente nesse documento, como eu disse anteriormente, certo? E vocês vão perceber que a educação ambiental não aparece de maneira tão incisiva, como eu disse, tá? E ela vai estar ali, digamos, tangenciando diversos temas. Ela aparece, ela é citada, palavras como natureza, educação, ambiente aparecem. Vou mostrar para vocês uma tabela daqui a pouco. Mas toda essa presença, ela não é refletida nas possibilidades ao professor ali, do que ele tem que fazer, como fazer, em que área fazer ou não fazer, tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Muito técnico na BNCC ali. Não sei se estão familiarizados com os conhecimentos, com as habilidades. O Hélio, não sei se você já se deparou com situações assim, Diga. mas às vezes ela não é respeitada, né? Eu tive um problema esse ano, acho que desde o ano passado, com uma determinada linha aí o Mackenzie, né? Que é o colégio que eu estou trabalhando, adotou, e assim, totalmente desconexo, assim e tal. Então foi uma briga. Aí quando conseguiu regularizar ou normalizar, ou né, corrigir as falhas, eles corrigiram parcialmente. Então você tinha assunto que era do sétimo, que o oitavo estava vendo, que o sétimo estava vendo. Uma coisa assim, né, surreal, porque assim, já que você vamos fazer a correção, vamos, então vamos fazer tudo, não fizeram acho que do sétimo e do sexto, e o oitavo e o nono eles largaram, porque assim, a gente está comentando sobre o BNCC, mas eu assim vejo o esvaziamento, né, dessa linha mais das ciências humanas e biológicas, da natureza, principalmente no ramo privado, a tal da cultura maker também está bem famosinha aí, né? Então eu não sei até esses documentos reguladores conseguem segurar esses outros avanços, com todas essas mudanças que tivemos aí esse ensino médio de 2016 para cá, né? Como que esses ajustes estão sendo percebidos, se não está, né? Como é que está essa pegada, né? Cara, a ideia de legislação e aplicabilidade, né? Tipo, sei lá, pegar um exemplo esdrúxulo, mas dá para comparar um pouco. A ideia da lei seca, né? É proibido beber e dirigir. Tá. Como é que se aplica? Como é que se fiscaliza? Como é que você faz, né? Tá escrito lá que tem que ter educação ambiental. É até muito bonito o texto, né? Pô, é holístico, crítico, tal, lindo, tá. Como é que você faz para conseguir aplicar no, não vou citar nomes de colégio, mas num colégio numa periferia que é hard aqui, num outro, num sistema postilado, pegar até exemplo do que eu já trabalhei ficava um bimestre inteiro discutindo só Polo Sul e Polo Norte. Beleza, muito importante, Polo Sul, Polo Norte, mas pô, ainda estava no nono ano, não sei se é o ano de discutir isso durante um bimestre todo, tem tanto tema, né, ali presente na BNCC, inclusive, né, tive de brigar também com o sistema, questionar, e aí para no ano seguinte, talvez mudar um negócio ou outro, né? Porque muito desse apostilado é produzido de maneira mercadológica, né? E um dos problemas também é essa metamorfose que você pontuou, né? Desde 2016, 17 ali, novo ensino médio, aí começa a vir itinerário, aí não vem, e aí, basicamente estamos num limbo ainda, né? E aí, para o ano que vem, o que vai vir? Para você vai vir uma coisa, eu trabalho em outro colégio, vai vir outra, e no outro. E educação ambiental? Cada um aplica do seu jeito, brother. Está escrito lá que é importante, né? Aí você meio que desmantela, né? Porque se cada um faz de um jeito,
Então fica uma coisa meio ali, uma coisinha que o aluno vai ficar, enfim, né? Você desarticula e muitas vezes Desarticular é o termo correto, cara. Né? a feira de ciências, cara. Cada um tem um nome, né? Um nome bonito. Normalmente é nela que lembra do meio ambiente, repara. Ou em algum trabalhinho específico. É curioso, cara, porque dependendo do colégio que você trabalha, estruturalmente, fisicamente ali, é que nem participei dessa tal feira cultural que toda escola faz aí, pro papai vir, ficar feliz, tirar foto, aquela Tem coisa toda. matrícula, né? Mas aí porque assim, o problema às vezes é quando eles colocam umas regras, né? Então eles fizeram um sorteio de que professor quer trabalhar, qual que era o tema. Aí a professora já chegou para mim, não, vai ser assim, assim, assim. Falei, puta, vou enfiar geografia aí, né? Mas aí eu deixei, ela queria, né, brilhar, deixar ela brilhar aí, nesse sentido. Mas assim, o que eu vejo? Às vezes tem essa necessidade do professor, acho que por, né, se autovalorizar, fazer um trabalho muito visível, mas não um trabalho, de repente. É igual você pintar uma sala que estava ali feia, você pintou, tá bonita a sua pintura, né? Mas o que efetivamente aquilo vai levar em alguma coisa e tal. Então, eu tenho muita essa dificuldade de poder tentar fazer algum trabalho nesse sentido que seja mais. Que desperte senso crítico, e que para mim as matérias de humanas elas têm essa função, né? Para mim é a função primordial delas, né? E aí fica esse trabalho assim, nossa, que legal, que bonitinho, né? Que nem da questão de coisas que a gente discutiu aqui, porque a professora que eu trabalhei, ela falou muito da questão indígena, né? Porque ela quis associar as culturas do Brasil e tal. Muito que a gente discutiu aqui, eu levei lá e comecei a comentar de Mogi e tal. Mas assim, para tentar levar alguma informação adicional, não ficar só naquela cartolina pendurada, né, meu? Por mais que a gente tenha área tecnológica, até voltando à questão do lixo, que ela se falou da molecadinha dela, o que eu vi de cartaz, daqui a pouco eu tô vendo só esses cartazes sendo arrancados, aí entrega pra molecada, aí os moleques levam embora, aí eu falei, se eu vejo, eu falo, já que não vai levar, a gente vai ter que jogar fora, não vai ter jeito. E a gente fica nessa, né? Sim. Então fica uma educação ali, meio, né? Um elefante branco ali, né? Vai numa feira de ciência sobre meio ambiente e parte das maquetes de isopor, né? Aí você vê que é estético ou tem um propósito, né? É mercadológico, é artístico, e lembrando que normalmente o professor de escola particular nesse período está num limbo danado também, né? Que ele não tem garantia nenhuma que está empregado ano que vem. Normalmente tá, mas vai que muda de ideia, então quem não é visto não é lembrado, né? Muitas vezes alguns apelam para isso aí que você pontuou, cara. Eu vou dar meu espetáculo aqui, vou ganhar a corrida da Feira de Ciências, né? Para garantir o capilé do ano que vem, né? Porque sabemos aí que o mercado é predatório e é complicado. Então aí você fica numa. O que você faz, né? É um pouco. Não está escrito na BNCC isso aí, né? O ano passado eu consegui fazer um trampo com uma pessoa de arte. Ela até trouxe um documentário que você deve manjar, que é o Lixo Extraordinário. Eu confesso que eu não conhecia. Depois, acho que o cara transforma, né? É bacana pra caramba. Aí, meu, encaixou legal. A gente fez um trampo legal com a questão artística, né? Ficou bonito visualmente, mas tinha um sentido, tinha um impacto, tinha um porquê, né? É isso aí. Sim. É interessante. Essa ideia que você pontuou, ela vai bater na tecla, pelo menos para mim, de significado, de propósito, né? De tentar falar para ele, ó, guarda isso por isso, né? Cuida disso por isso e isso melhora para você, para os seus semelhantes, né? Ou para o futuro, seus netos, bisnetos, sei lá, né? Um potencial de criar novas formas de existir, de entender a realidade que está inserido, né? Principalmente nós que estamos em Mogi, que flertamos todo dia com a Serra do Itapetí, numa dualidade meio ambiente, especulação imobiliária e crescimento industrial de Mogi, Tietê poluído e necessidade de cuidar. Nós vivemos isso cotidianamente aqui no nosso território, né? E pensando sinceramente, uma piora da qualidade do rio Tietê, ela implica num aumento do custo para os nossos bolsos. Quem vai pagar a limpeza daquela água somos nós, pô. Você acha que a SEMAI vai ficar com prejuízo? Ou SEMAI, né? Ah, SEMAI, acho que sem chance, né? Então, se não tocar no coração, no meio ambiente, na empatia, aí às vezes tem que apelar para o tal do bolso, né? Já que o negócio é o capitalismo.
Então, vamos ver se assim sensibiliza de alguma maneira. Mas são algumas alternativas de embate, às vezes de diálogo, né? E não tem uma abordagem única, né? Isso que é o complicado, né? Uma regra, uma receita de bolo, né? Faça assim que você atinge o aluno, o alvo, né? Digamos ali, no processo de ensino-aprendizagem. Não depende, depende do dia, inclusive. Uma prática que ano passado deu certo pra caramba na sua turminha. Esse ano, pelo público ser diferente, é o 7º ano também, mas não encaixou. Você teve que dar uma adaptada, mudar um negócio ou outro. Isso faz parte. Somos seres completamente distintos, né? Não mais sejamos parecidos no mesmo município, tendo referenciais em comum, digamos, né? Para quem nunca viu ali, botei uma fotinha da base, tá? Da contracapa dela. E aqui eu gostei do trabalho do Pereira e dos Santos, que eles fizeram pesquisas na base, tá? E vejam aqui, né? Em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, estão vendo? Total de ocorrência, palavra meio ambiente, natural, ambiente, natureza. Estão vendo? Normalmente, ó, ciências da natureza e ciências humanas contemplam a maior parte. Língua portuguesa ali na parte de redação costuma aparecer, né? Mas, de um modo geral, essa temática ambiental ela costuma estar mais recortada para as áreas de ciências humanas e ciências da natureza. Mas lembrando que a temática ambiental não é exclusividade da geografia ou da biologia, hein, gente? Ela não tem que ser discutida só nessas disciplinas, na sociologia que seja, tá? Vejam ali que a ocorrência do tema, ela vai mostrar um pouco de como ela é discutida no documento, certo? E esses são alguns dos temas contemporâneos e transversais na BNCC. Economia, vejam ali que aparece trabalho, educação financeira, educação fiscal, focado em economia. Saúde já começa a ter o meio ambiente aparecendo. Vejam só, educação alimentar e nutricional. Estamos no cinturão agrícola, né? Vocês já tiveram aula com Saulo de cinturão verde, né? Se não me engano, era cinturão verde, cinturão agrícola, alguma coisa assim, o título. Vejam que estamos numa área de produção, né? Nossa regiãozinha do Alto Tietê. Isso tem tudo a ver com o meio ambiente. Ah, mas é saúde. Sim, saúde tem a ver com o meio ambiente. Cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia, e ali, ó, meio ambiente, educação ambiental e educação para o consumo. Se não me engano, a Araci falou antes, né, questão de consciência de consumo. Vejam que são temas transversais que devem aparecer a todo momento. Você não vai ter uma temática específica só para educação ambiental, porque ela tem que estar em todo documento. Em todo documento, em toda a prática pedagógica, perdão. Desde o pequetucho lá do Fundium até o EJA, certo? Eu trouxe aqui algumas das competências das 10 principais para conversar com vocês, tá? Vejam que essas competências elas vão abrir lastro para que possamos relacionar com diversos outros temas, inclusive a tal da educação ambiental. Vejam ali a primeira, né, competência geral, valorizar e utilizar o conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e elaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O pessoal tem direito de acesso ao meio ambiente. Vejam aí, ó, justa,
inclusiva, o pessoal tem direito de acesso a uma água de qualidade, ao meio ambiente aparecendo, certo? Vejam que uma coisa está escrito na BNCC, outra coisa é a aplicabilidade daquilo. Olha só o 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, a necessidade de uma abordagem científica em gente. Investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade para investigar as causas, tentando elaborar teses, testar essas teses, perdão, elaborar hipóteses, testar essas hipóteses, formular problemas, resolvê-los, criar soluções. Vejam que interessante a proposta. Você pode relacionar isso à temática ambiental tranquilamente. Vejam aí quantos problemas ambientais temos aqui, para que nossos alunos possam ser agentes pensantes e preocupados com o ambiente que é o município deles. Aí, nessa temática 2, temos o incentivo de um pensamento científico, crítico, criativo, não é? Olhem o 3, valorizar, fluir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais. Também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural, focada na ideia cultural. Vocês tiveram a aula de povos originários com Saulo, né? E comigo tiveram a aula da história de Mogi. Qual história de Mogi é contada, né? O repertório cultural que é difundido. Até questionamos isso no grupo depois, não sei se vocês estão lembrados, né? A tirinha não, o livrinho da Turma da Mônica. Estão lembrados de Mogi? Não é? Que história que contam, né? Aquele povo lá se preocupava com o meio ambiente, não. O que aconteceu com aquele povo que se preocupava com o meio ambiente, né? Porque para essa preocupação continuar a existir, esse povo tinha que passar para alguém essa preocupação. Só que se matar aquele povo, talvez eles não consigam passar essa preocupação de uma maneira muito intensa, né? Se expulsaram aquele povo, se apagaram a cultura daquele povo, fica um pouco difícil deles passarem seus valores, sua perspectiva. Então esse repertório cultural, ele sofreu uma fratura ao longo de todo um processo de interação social, digamos, né? Vou usar um termo bem tranquilo. Isso que eu comentei vai estar conectado à comunicação aqui no 4. Utilizar diferentes linguagens, sejam elas verbal, oral, visual, motora, né, como libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, conhecimento de linguagem artística, matemática, científica, para expressar, para partilhar conhecimento, informação, experiência, ideia, sentimento. Então, produzir algum tipo de sentido, promovendo, então, um entendimento mútuo entre os sujeitos. Vejam só, compreendendo lugares, interagindo com lugares, perdão, estabelecendo laços para com o ambiente. Se você estabelece laço, entende, difunde, divulga, pode ser que você venha proteger, venha cuidar, venha salvaguardar aquilo. Por quê? Porque você se importa, porque você conhece, porque você foi educado. Você teve um processo de educação que mostrou para você que aquilo é importante por N razões. Não é só porque é verde, porque é bonito, porque ajuda a água a percolar no solo, que ajuda as minhoquinhas, porque faz fotossíntese, vai muito além. Tem importância sagrada, equilibra o meio ambiente, diminui temperatura,
certo? E para termos difusão dessas informações, para termos a tal da educação ambiental, você tem que ter a tal da comunicação. Até indago a vocês, né? Temos públicos que, pelo menos eu, enquanto professor, não consigo atingir. Sem chance. Coloquei aqui, né, até a ideia de Libras. Se eu tiver algum tipo de aluno em algum momento que necessite desse tipo de comunicação, eu não atinjo. Não sei vocês nas suas realidades, né? Então, essa prática pedagógica da escola formal, ela não atinge todos de maneira holística, né? Peguei um exemplo extremo de comparação, certo? Vejam o 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e de comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, para poder se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Temos exemplo maior do que essas produções cartográficas que lhes apresentei, pensando em cultura digital, em uso do digital para poder fomentar o conhecimento, para difundir informações. Vejam só, o digital está do nosso lado, tem que estar do nosso lado. Se estiver contra, vixe Maria, vai dar um trabalho danado. Tenta usar dessas ferramentas para atrair, para mostrar as potencialidades. Certo? Eu achei muito interessante algumas aulas atrás, quando alguns ficaram muito surpresos com as informações que tínhamos, né, de graça na internet, em mapas, em esquemas, em fluxograma. A difusão da informação é fundamental, né? A divulgação da ciência. O 6 vai focar mais em valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais, apropriando-se em conhecimentos e experiências, fazendo assim com que esses sujeitos possam entender o mundo, as relações de trabalho, as possibilidades de escolha, possam ter, então, um projeto de vida, que esse sujeito possa ter escolha mediante esse projeto de vida, ele tem autonomia, uma consciência crítica, uma responsabilidade social e ambiental. Tá? Vejam só como a BNCC vai ter, sim, um belo discurso. Mas, como eu disse, a aplicabilidade disso no âmbito escolar, ela não é simples, não é fácil, ela vai depender de uma série de questões. Vejam a 7, que vai estar discutindo a temática da argumentação. Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis. E aí, isso conecta com o que o Cláudio falou ainda agora. Não era para termos algumas discussões anticientíficas. Aí não é discussão. Por quê? Porque um contraponto eventual a digamos, um conhecimento amplamente aceito, ele não vai ser bem um contraponto. Ele vai destoar de uma racionalidade coletiva de provas científicas que foram efetuadas ao longo do tempo. Então, esse contraponto ele tem que ser bem fundamentado, não só porque eu acho ou discordo. O discurso de terra plana é muito interessante para essa análise. Você não tem argumentação pró-terra plana, né? A importância da ética em relação ao cuidado. Vacina, sim. Tanto que, para poder discutir a temática de vacina em sala de aula, né, eu não podia falar, por exemplo, eu tinha que me preocupar muito sobre a maneira como eu me expressava. Porque, sei lá, a imunidade é de 85%, então em 15% das pessoas não vai funcionar de maneira tão efetiva, né? Mas a imunidade coletiva diminui a circulação do vírus. Para alguns, se eu falasse que não ia funcionar numa quantidade X de pessoas,
Nossa, então vacina não funciona, né? Interpretava aquele recorte intencional, né? Só daquilo. Olha, o professor falou que vacina não funciona. Então eu tive que tomar muito cuidado em... Tinha, não, sempre tive, tem que continuar a ter. Tendo noção do público, né, que você tem. Aqui eu tenho mais liberdade com vocês, podemos falar de diversos temas, né? Mas num outro ambiente ali, eu tinha que racionalizar direitinho a maneira como eu me expressava sobre vacina, por exemplo. Bem pontuado, Fabrício. Vejam o tema 8, a competência, perdão, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções, as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Isso parece que é único e exclusivamente emocional e subjetivo, mas isso tem tudo a ver com ambiental também, o meio ambiente que você tem ao seu entorno, o tanto de verde que está ao teu redor, ele influencia na tua qualidade de vida, a qualidade da água, a qualidade do ar ao teu redor influencia na sua qualidade de vida, no seu estado psicológico momentâneo, certo? O 9 tem a ver com exercitar a empatia e o diálogo, a resolução de conflitos. Olha só, a resolução de conflitos, não é a briga, a cooperação, respeitando, promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, o acolhimento e uma valorização à diversidade, certo? Empatia e cooperação serão as palavras dele. Por fim, o 10º ele vai aglutinar tudo em responsabilidade e cidadania. Em preocupação, sim, com o meio ambiente como um todo, não só com o espaço urbano, com o papel no chão, com a árvore, mas com o todo, com a sociedade como um todo. Então, esses temas transversais, eles vão estar sempre à margem dos demais temas, certo? É importante que vocês tenham noção que existe o currículo paulista de educação infantil e também do ensino fundamental. Já ouviram falar do currículo paulista? Vocês têm muito contato? Tem a ver com a BNCC, mas não é a mesma coisa. Cada estado tem o seu currículo, né? Deixei aqui a logozinha para vocês. O currículo paulista ele vai se preocupar bastante na formação continuada, na aprendizagem de estudantes, vai comentar um pouco sobre material didático, sobre avaliação, sobre infraestrutura de colégio e ambientes pedagógicos. Conhecem esse currículo paulista? Quem aqui conhece? Poucos? Céus? Nós, principalmente quem trabalha no estado barra município, né, vai acabar se deparando ali com uma obrigatoriedade de leitura eventual. O de contato ali é basicamente uma BNCC de cada estado, tá? Araci que falou que não conhece. Ah, caiu na prova? Então é importante. Já teve um contato prévio ali, algum contato, né? Maravilha. Então vejam que peguei aqui do próprio currículo paulista, né? Ele chama de escola sustentável, tem que ter um currículo, uma gestão democrática, um espaço físico, uma comunidade muito boa. E a educação ambiental crítica e transformadora, ela tem que ser participativa, de acordo com esse currículo. Né? Peguei até o trecho que ele fala de educação ambiental. Então, ele vai
ter que abordar a complexidade socioambiental, a coletividade, vai fomentar o protagonismo do aluno e vai incentivar a participação da comunidade, porque o aluno está inserido na comunidade, certo? Esse currículo ele tem que ser sólido, tem que abordar a sociedade, a natureza, o risco de desastres e a mobilização social, tá? Tratando ali de competências, habilidades, conteúdos, tentando compreender esses desafios contemporâneos. Então, tudo isso vai ser parte de uma educação ambiental crítica, transformadora e participativa, que vai depender de uma série de coisas. Se você não tem todas essas engrenagens bem azeitadas, você vai ter um grande problema. E eu tenho certeza que nos ambientes educacionais que vocês têm contato, que vocês trabalham ou não, pode ser que vocês percebam que não é fácil ter tudo azeitadinho, tudo funcionando direitinho, né? Às vezes você tem uma comunidade maneira, uma gestão democrática, um currículo ok, mas o espaço físico não entrega. Ou às vezes o material é que falha. Cada um vai se deparar com a sua intempérie do destino, né? Então, por isso que a espinha dorsal dos documentos, né? A espinha dorsal que são esses documentos, quando elas propõem alguma coisa, quando elas têm algum tipo de abordagem, você tem que levar em consideração a particularidade de cada situação, de cada região, certo? Então, vai ser muito comum, no contexto escolar, os professores realizarem práticas de educação ambiental de maneira isolada, de maneira desconectada, seja até de propostas científicas, tá? Comentamos ainda agora, né? O Fabrício comentou bastante. Vamos coletar as tampinhas do colégio. Vamos fazer uma coleta de lacres, de latas. Já participaram de eventos isolados assim? Eu não estou falando que eles não devem ser feitos, tá? De maneira alguma. É fundamental que sejam efetuados, que continuem a ser propostos. O que eu quero ter aqui como reflexão é que esses eventos não podem ser isolados e pontuais. Eles têm que ser, pelo menos deveriam ser, né, articulados, conectados, tendo uma continuidade. Não é só lá no quarto aninho que tem que fazer a coleta de lacre, né, sei lá. Os ambientes que vocês trabalham têm alguma prática? Ou são práticas mais pontuais, na verdade, ou são práticas coletivas, contínuas? Acho que uma pergunta mais simples será essa aqui. Os colégios que vocês trabalham, os ambientes que vocês vão aí para o labor, ele tem aquela área de depósito de lixo eletrônico, por exemplo? Pilhas? Para a gente jogar pilha fora? O Hélio, você usou o termo pontual, eu ia falar pontualíssimo, porque até pegando o seu exemplo lá dos copinhos, né, que você tinha comentado agora há pouco lá, eu estava pensando, na minha escola, como é que eu ia fazer isso? Porque para pegar, para guardar, para coletar e depois, né, jogar lá, para eles terem aquele impacto, legal, mas a gente fica amarrado com essa condição, assim, de não ter a condição física mesmo, às vezes, assim, de você fazer nenhum tipo de trabalho voltado para isso. É muito pontual mesmo, assim, é muito... Às vezes é barganhado, né? Você falou da caneca, se tentou uma vez a cada um leva a sua caneca, isso para os adultos, cada um para tomar café, né? Porque escola tem que ter café, nem precisa ter um, tem que ter café. Aí não durou muito tempo também, porque é difícil, não sei o que, não sei o que, né? Você vai se condicionando ali, porque você tem que ter enfrentamento, porque não é só chegar aí, não, é difícil, então você acaba indo no senso comum, vamos de jogou fora, se gastou 10, gastou 20, não tem problema. Eu acho que esse é o ponto, né? De você se colocar continuamente em fazer isso, em pegar a pilha, colocar lá num lugar específico do óleo e tal, porque é muito mais difícil você ser assim, né? Então,
senso comum ele te arrasta ali, meu, é um enfrentamento gigante. A educação é tão importante porque ela vai mostrar a necessidade daquilo partir do sujeito, né, que você está falando. Não da fiscalização do terceiro, da possibilidade de punição. Você vai ganhar uma multa no colégio, você vai ficar sem café se você vier sem caneca. Enquanto no partir do sujeito, a importância, poxa, tem que levar, porque pô, eu vou trabalhar 200 dias do ano, 200 dias letivos. Uso 2 copinhos por dia. Pô, são 400 copos só eu. Meu colégio tem 40 funcionários. Numa conta básica, você fala, caramba, se eu levar uma caneca de plástico, de alumínio, de vidro, que eu só bebo em vidro, sem crise, pô, leva a sua. Véio. Normalmente tem armarinho no colégio, né? Não sei se de vocês tem. Peguei ideia de colégio. Eu vi aqui que a Araci falou que tem coleta de envelope de remédio vazio. Puxa, eu adoraria que a minha tivesse. O Celso falou de óleo. Pô, aqui eu tenho que esperar o cara do óleo que passa na rua de casa. Ou levar no ecoponto. E aí eu vou ter que sair de casa com as garrafas de óleo toda suja. Eu prefiro esperar o tio que passa uma vez a cada 15 dias aqui. Mas é algo pontual desse coroa que passa aqui na rua da minha casa, né? Não sei se o Celso falou que é no colégio ou na casa dele. E o Celso comentou também o que vai ser feito, né, no Ecoponto com essas pilhas aí, né, meu? Não tenho ideia, A cara. gente comentou algumas aulas, não sei se foi contigo com o Saulo. E agora você e o Saulo, pra mim, é que nem Chitãozinho e Chororó, não sei mais quem é quem. Olha, eu acho. Mistura, a gente dá aula pra muito até tempo junto. Bebeto e Romários, cara, meu. Aí, negócio... Que a gente comentou sobre isso, o lixo e tal, o destino que é feito. A gente entra nesse ponto, né, de como as coisas são feitas, né? Sempre acaba esbarrando nisso aí. Com certeza, meu cara. E sempre vou bater na tecla da tal da educação, gente. Não sou professor à toa também, eu sou bairrista, sim, vou defender, vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar que a educação é importante, vou falar para você não desanimar da educação, por mais que, por vezes, o futuro pareça meio sombrio, tá? Mas não desanima, não. Certo? Porque se desanimar, se os paladinos da justiça desanimarem, aí lascou tudo de vez. Tá? Não nos deixem sozinhos nesse embate. E vocês vão ver que as iniciativas vão ser por alguns professores interessados, né? Vão acabar desenvolvendo ela de uma maneira, por vezes, extracurricular, hein? Quantas vezes eu fiz projeto além do que estava ali na apostila, né? Pegar exemplo da visita no Rio Tietê, que eu consegui uns anos atrás. Eu não consegui manter, por exemplo, porque não estava na apostila, e aí a visita demandava tempo de trabalho em sala, né? Preparar os aluninhos, a própria viagem, a volta. Foi uma vez que eu consegui. Pô, nascendo do Rio Tietê aqui do lado. Qual dos professores aqui consegue visitar com frequência, todo ano levar uma turma? Que seja no Leão Pfeffer para ver o Rio Tietê sujo ali. Por isso que eu comento que elas são descontinuadas e desarticuladas. Existem projetos estaduais, sim. Existem projetos municipais, sim, também. Mas projetos de temas específicos. Sobre água em tal lugar, sobre água no Alto Tietê. Tá? Então, de um modo geral, as escolas vão restringir a sua prática de educação ambiental a projetos temáticos, que vão estar desarticulados, às vezes até do currículo. Como eu disse, quando deu tempo, quando sobrou umas aulinhas, eu fui lá e consegui fazer uma parada. Campanhas temporárias, sim. E aí eu estou preso ao apostilado muitas vezes, né, uma estrutura formal ali que eu tenho tal aula, dá tal assunto. Então não me sobra aula, de fato, para eu falar de folclore, sei lá, sobre a relação do meio ambiente com esses personagens míticos que são tão importantes, né? Não sei se vocês compartilham dessa perspectiva que eu estou apresentando, tá? E muitas vezes essa prática da educação ambiental ela vai ser descontextualizada, tá? Baseada ali em algum diagnóstico local, construindo uma ideia puramente ecológica, de conservação, de preservação, de não poluição, mas não de compreensão daquilo como extensão do sujeito, certo? Tem muito projeto bom, tem muito projeto genérico, pouco claro, tem estratégia imprecisa, confusa, sim. Por quê? Porque muitas vezes aquilo é fomentado por um sujeito que está quase às cegas e abandonado. Ele tem o norte ali do documento oficial, beleza, mas como funciona a formação continuada, a lapidação, a orientação, para que aquilo possa, sim, ter um começo, um meio e fim,
E é importante que não tenha só começo, meio e fim, tenha uma continuidade, uma proposta de que, sem o Hélio ali naquele colégio, aquilo continue com outro professor. Aquilo não é iniciativa deste sujeito. Aquilo é importante. Por quê? Porque está no documento, porque é uma política pedagógica do colégio também. Repara só que acontece muito em colégio, né? Saiu o professor, determinado projeto morre. E normalmente é aquele professor que encabeçava ou que norteava aquilo, né? Às vezes projetos lindos, o de teatro do colégio, o tal. Não, saiu tal professor, acabou aquilo, né? Ou de debate, sei lá, cineclube, tá? Então, por essa educação não está tão institucionalizada em secretarias municipais, isso vai abrir espaço para que tenhamos ações particulares e desconectadas, certo? Tendo ali, ao meu ver, um grandioso problema numa falta de coordenação dessas ações. Aquilo é do quê? Da Secretaria de Meio Ambiente, de Verde e Meio Ambiente, é da Secretaria de Educação? Quem que preocupa com a educação ambiental? Todo mundo e ninguém. Vou trazer para vocês daqui a pouco algumas leis municipais, estaduais e federais, tá? Então, é importante falar também o espectro de atuação para esse aluno. O que ele vai fazer? Qual o seu alcance? Ele tem que entender, sim, a sua vã insignificância e tem que entender a sua absurda importância no meio, em todo esse processo. Não romantizar a ideia de trabalho de formiga, que cada um faz o mínimo, mas sim dar a devida importância para essa perspectiva. E sem um conhecimento coletivo e compartilhado, nós não vamos ter nada, não. Jura, Rosângela? Não sabia. Olha que triste, não chamou ninguém. Nossa. Tenho certeza que temos pessoas capacitadas, né? Tem até um curso de técnico em meio ambiente, temos universidades aqui no entorno, mas, poxa vida, isso é triste, né? Mostra aí, talvez, a falta de profissionais na área. Não sei, podemos pensar no diagnóstico. Não sei como foi a formação de vocês, mas o que vocês tiveram de educação ambiental na formação de vocês? Eu tive muito pouco, posso falar da minha, tá? Essa educação ambiental, então, ela vai estar realizada muitas vezes em cursos para uma formação continuada, em um curso pequeno, sem uma articulação continuada, né? Tipo, como que será o próximo passo desse, sei lá, dessa temática que eu tenho feito junto com vocês e com o professor Saulo? Sinceramente, não sei. A minha ideia é, assim, continuar e que o tema não morra. Só que isso não depende única e exclusivamente de mim, depende de uma série de questões, de financiadores, de agentes, de espaço, né? Quem sabe o município promover uma formação continuada, não sei. Tá? E esses projetos de educação ambiental, em geral, eles vão estar atrelados a escolas e a pessoas, certo? Essa temática ambiental, ela é absurdamente complexa e, nossa, ela é atualíssima. Ela não está numa área só de conhecimento. Como eu disse, ela é um tema transversal, certo? E o professor tem que ter condição de abordar isso, tendo repertório, tendo conceito. E ele não vai tirar isso do nada. Trabalhando ali 50 horas em sala de aula, 40 horas em sala de aula, fora o tempo de casa, que momento que ele vai se especializar? Que momento que ele vai ter a tal da formação continuada? Ele vai ter de se privar, ficar com a família no final de semana ou à noite para tentar fazer isso. Sim. Se não fizer, vixe, aí talvez não se atualize, não consiga lapidar todo aquele seu potencial. E aí é que ela conjuntura pode impactar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Certo? A formação inicial e a formação continuada, então, elas serão estratégicas para assim podermos institucionalizar essa educação ambiental
Não só educação ambiental, educação patrimonial, que falamos também anteriormente, né? Superando todas essas lacunas que existem no conteúdo escolar. Esses professores, eles devem receber formação complementar em suas áreas de atuação. Vejam só que isso está na Política Nacional de Educação Ambiental. Não é o Hélio que está te falando que você tem o direito, né? Aí você conseguiu, não é uma outra questão. O direito de continuar a se lapidar. Certo? Desafios, né, da educação ambiental nas escolas. Vejam aqui na Lei de Educação Ambiental, na Política Nacional de Educação Ambiental, enfoque humanístico, holístico, democrático, participativo, concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a independência entre o meio natural e socioeconômico, interdependência, perdão, entre o meio natural, socioeconômico e cultural no enfoque da sustentabilidade, lembra? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Não tem só uma maneira de se ensinar. Esse tema é inter, é multi e é transdisciplinar. Portanto, ele está vinculado à ética, à educação e a trabalho. O tema ambiental é um tema social. Isso não está exclusivamente na zona rural, não está só no meio ambiente. A permanente avaliação crítica de um processo educativo. E aí, quando eu falo em avaliação crítica, eu não estou falando de prova. Existem diversas maneiras de se avaliar um processo de ensino-aprendizagem. Não precisa se restringir ao processo da prova formal. Certo? A abordagem articulada de questões ambientais, regionais, nacionais e globais. É muito importante que possamos abordar o municipal, gente. Respeitando sempre a pluralidade, a diversidade e a individualidade de cada um. Vejam o artigo 5, que é interessante. Política Nacional, desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em múltiplas e complexas relações, envolvendo a ecologia, psicologia, aspectos legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, éticos. Envolve tudo. Garantia de democratização das informações ambientais. Tá, mas como é que se difunde essas informações? Temos aí um obstáculo, né? Um estímulo grandioso para o fortalecimento de uma consciência crítica. Olha aí de novo aparecendo a ideia de consciência crítica sobre a problemática ambiental e a problemática social. Porque o social está conectado ao ambiental, gente. Certo? Incentiva a participação individual, sim. Temos que participar individualmente, mas coletivamente também. Lembra que eu coloquei isso aí lá atrás? Um estímulo à cooperação, fomento e fortalecimento da integração, fortalecimento da cidadania. Então, a educação ambiental nas escolas tem que desenvolver atitudes e posturas éticas em relação à questão ambiental, desenvolvendo diversas capacidades nos sujeitos, certo? Tentar superar essa fragmentação. Tá fazendo sentido, gente? Estou me encaminhando para o fim, prometo, tá? Para não atrasar a vida de vocês. Mas antes do fim, eu quero que possamos dar uma olhada em conjunto nessas legislações aqui, para que vocês possam ter uma impressão delas, tá? Vou mandar aqui para vocês, se quiserem abrir nos seus aparatos. Mandei aqui, tá? Capítulo 1, da educação ambiental, certo? Você tem a descrição toda, não vou ficar aqui me alongando na lei inteira, mas eu quero que vocês observem que ela existe, ela está aqui, tá? Federal, vai nortear grande parte, 99.
estadual. Você tem aqui a discussão. Estão vendo? Observem que temos diretrizes estaduais, temos diretrizes federais, temos diretrizes da nossa Mogi, diretrizes municipais. Preocupada aqui, ó, na política municipal de educação ambiental do município de Mogi. Estão vendo? Baseado na Constituição Federal, na Lei Federal de 99 sobre a educação ambiental, que institui a política. Então, você tem uma ordem hierárquica. Então, está escrito na lei, em diversas esferas, né, que sim, o meio ambiente é importante. Ensinar sobre o meio ambiente é, sim, muito importante. Certo? Vocês vão ver que diversas são as responsabilidades. Só para finalizar aqui. Você tem que ter apoio da direção do colégio, tem que ter planejamento prévio, você tem que envolver os responsáveis da coordenação, uma participação efetiva do responsável pela educação ambiental do município, de alguma maneira, dando diretrizes, permitindo acesso a grana, a ônibus, a translado, a parques. Tá? Disponibilidade de coordenadores de formação. As secretarias de educação têm um papel fundamental, gente. Estão muito próximas da nossa realidade, tá? Pessoal, essa aqui é a bibliografia que eu me baseei para poder produzir esse material de hoje. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para vocês, né, nesse tempo aí, né, dessas 2 horas que ficamos em conjunto. Eu vou reiterar para vocês o pedido de tentarem fazer alguns mapas, tá? Seja no StoryMap, seja no Google. Escolhe um tema, eu te ajudo a procurar informações, alguma coisa que vai te ajudar no seu trabalho, sei lá, no seu dia a dia, certo? Para que assim nós possamos fazer com que vocês tenham pelo menos uma primeira produção aqui junto comigo, tá? A ideia é que vocês possam fazer tipo um sarau de mapas, né? Um mostrar o mapinha para o outro, né? Mostrar o que produziu, por que produziu, qual foi o interesse ou não. Mostrei vários para vocês hoje, né? Aquele da prefeitura do estado do Rio de Janeiro, esqueci a cidade agora, mostrando a história da educação ambiental no município, tenho da economia de Mogi, tenho de patrimônios. Então, os temas são diversos, tá? Criatividade na veia aí, tá bom? Pessoal, no mais era isso, tá? Gostaria de agradecer a vocês pelo tempo, pela atenção de todos. Desejo aí um ótimo descanso. Obrigado aí por terem vindo nessa quinta-feira. Segunda-feira vai ser comigo, tá? Mobilidade urbana, em Mogi das Cruzes, especificamente, mas mobilidade urbana de um modo geral também. E depois o encerramento com o professor Saulo, certo? Agradeço demais o tempo de vocês. Fiquem bem. Uma ótima noite e muito obrigado, pessoal.